Olá, meus irmãos, graça e paz da parte do nosso bom Deus, sempre gracioso e maravilhoso para com cada um de nós. Não é mesmo? Você tem desfrutado das bênçãos e dos cuidados de Deus nesses dias tão difíceis? Pois é, Deus é fiel, não é mesmo? Deus nos ensina que em tempos difíceis precisamos aprender a depender plenamente e exclusivamente dele para todas as situações da nossa vida. Como é bom depender de Deus, porque ele nunca falha, Que coisa boa. Estamos aqui de volta com vocês para esse encontro de pastor e ovelha, ovelha e pastor. Tem sido bom sempre estar com vocês e nós estamos caminhando aí naquela série de meditação, de reflexão, de estudo sobre a série. Estamos vendo algumas dicas para se viver uma vida melhor. Eu creio que a vida que Deus nos deu é para viver bem, é para ter prazer na vida. Deus não nos criou para viver uma vida infeliz, uma vida de desastres, uma vida de confusão. Não, Deus nos ama e Ele quer que vivamos uma vida feliz, bem-sucedida. Acontece que às vezes nós fazemos escolhas erradas, tomamos decisões erradas, fazemos coisas erradas e, obviamente, colhemos como consequências o que semeamos. Pois o que semeia, colhe. Mas Deus nos dá na sua palavra inúmeras dicas para quem deseja viver uma vida melhor. Deus nos cria e Ele nos dá o manual para melhor funcionarmos e melhor vivermos aqui nesse mundo. Então nós estamos vendo algumas dicas, já vimos algumas interessantes e hoje vamos ver mais uma. Estão prontos? Vamos lá? Então vamos para a sexta dica de hoje. Nós vamos falar sobre a seguinte dica: fuja das frustrações de planos que não deram certos. Vou repetir. A dica é: fuja das frustrações de planos que você fez, que você planejou, mas que não deram certos. Fuja da frustração. Tem muitas coisas que a gente faz e não dá certo. Ficamos frustrados. Por isso a dica de hoje é: fuja das frustrações dos planos que não deram certos. Amém? Então veja, você já percebeu que algumas coisas que nós planejamos na nossa vida nem sempre saem da forma que nós gostaríamos que saísse? Já parou para pensar nisso? Que às vezes a gente faz uns planos, a gente planeja as coisas, mas não sai como a gente planejou, as coisas não funcionam, as coisas parece que não se concretizam, ou quando sai, não sai do jeito que nós gostaríamos que saísse, fica meio complicado. Já teve essa experiência na sua vida? Entenda, meu irmão, entenda, minha irmã, e aceite, senão você não será feliz. Entenda e aceite que nem sempre o que planejamos realmente funciona. Entenda isso e aceite isso. Não fique frustrado porque às vezes os planos que nós fazemos não dão certo. Porque a verdade é que nem sempre o que planejamos realmente funciona. Realmente funciona. Muitas vezes, ao longo do nosso dia, ao longo da nossa semana, ou do ano, né, ou da semana, a gente planeja dar alguns passos e quando não sai de forma que nós gostaríamos, então nós ficamos como? Frustrados. Planejamos, conversamos e traçamos alguns planos durante a semana, ou para uma viagem, ou para um jantar, ou para um almoço, ou para um final de semana fora, enfim, mas as coisas não saem como nós gostaríamos que saíssem, nós ficamos como? Muitos de nós, se não todos nós, ficamos sempre muito frustrados. Muito frustrados. É ou não é? Portanto, fuja das frustrações quando as coisas não saírem da maneira como nós gostaríamos que saísse. Por isso a dica de hoje é: fuja da frustração e aceite os planos de Deus para a sua vida ao invés dos seus planos. Aceite os planos de Deus para a sua vida ao invés
dos seus planos, pois os planos de Deus sempre são concretizados. Os nossos nem sempre. O que planejamos, o que esboçamos, o que sonhamos, acontece, mas os de Deus, para nós, sempre acontece. Que os planos de Deus não podem ser frustrados. Então entenda, os planos de Deus sempre são concretizados. A Bíblia diz, no livro do sábio provérbio Salomão, no capítulo 19, no verso 21, lemos o seguinte: muitos são os planos no coração do homem, mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Que coisa extraordinária. Veja de novo. Muitos são poucos não, muitos são os planos do coração humano, do coração do homem. Mas o que prevalece é o propósito do Senhor. Entendeu? O que prevalece são os propósitos do Senhor. Todos temos planos. Planos para a família, planos de férias, planos acadêmicos, planos financeiros, planos profissionais, temos planos de viagem, planos de namoro, noivado, casamento, e, enfim, nós temos muitos e muitos planos, às vezes, dentro dos nossos corações, e nós podemos fazer muitos planos, mas tudo está nas mãos de Deus. Os planos de Deus sempre se cumprem. Nós podemos fazer todo tipo de plano possível, mas os nossos planos precisam estar nas mãos de Deus e de acordo com a vontade de Deus e os propósitos de Deus, para que a gente possa ser feliz. Porque é claro que às vezes nós temos planos que não são maus, mas podem nos fazer infelizes. E quem é que sabe disso? Deus. Talvez nós tenhamos planos para uma carreira profissional, numa área que Deus sabe que nós seremos profundamente infelizes, então a coisa não flui naquela área. Nós não sabemos, mas Deus sabe. Coisa que nós possivelmente gastaríamos tempo, dinheiro, anos para nos preparar, e quando fôssemos para então trabalhar na área ou atuar na área, nós perceberíamos que aquilo não tem nada a ver com a gente, e a gente está sofrendo, a gente é infeliz, a gente está num lugar ruim, num lugar mau, num lugar que não há respeito, uma série de outras coisas. Então Deus, como Ele vê, e Ele percebe e sabe dessas coisas, nem sempre permite que os planos que a gente tenha funcionem. Às vezes a gente tem planos de viagem, planos para sair um final de semana para viajar, a coisa não flui. Deus sabe o que aconteceu, o que aconteceria. Na verdade, os nossos planos precisam sempre ser submetidos a Deus, porque Deus é que sabe de todas as coisas. Um plano bem elaborado, sempre quando um plano é bem elaborado, feito com bons conselhos, ele sempre tem mais chance de funcionarem. Sempre. Às vezes nós fazemos planos sozinhos, coisa da nossa cabeça, não conversamos com ninguém, não compartilhamos com ninguém, não procuramos conselhos, ajuda e, enfim, direção de ninguém, e os planos então não dão certo, não fluem, porque na multidão de conselhos há sabedoria, diz a Bíblia. Então, um plano bem elaborado, feito com bons conselhos, tem mais chance sempre de funcionar. Portanto, nós devemos sempre consagrar os nossos planos a Deus e tentar fazer e compreender e entender qual é a vontade dele para a nossa vida. Todos os nossos planos precisam ser dedicados ao Senhor, consagrados ao Senhor, apresentados em oração diante do Senhor, para que Ele cumpra em nós sua vontade, porque pode ser que os planos que a gente possa estar elaborando para a gente não seja o plano dele. E se não é o plano dele para nós, não seremos felizes, entende? Por isso que é bom colocar tudo que os seus sonhos, seus projetos pessoais, seus planos pessoais, relacionais, acadêmicos, sei lá o que, né? Financeiros e de qualquer ordem, espirituais, emocionais, físicos, nas mãos do Senhor, porque Ele sabe o que é melhor para você. O sábio Salomão nos escreve no seu livro um conselho interessante. Ele diz lá em Provérbios 16:3, está escrito assim: consagre ao Senhor, consagre, entregue, confie,
deixe nas mãos, consulte o Senhor. Consagre ao Senhor tudo o que você faz. E os seus planos serão bem-sucedidos. Está vendo o que a Bíblia diz? Consagre, apresente a Deus, fale com Deus, espere o tempo de Deus, a resposta de Deus, a direção de Deus, a paz de Deus para os seus planos. O texto diz, Provérbios 16:3, consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Sempre os planos em comunhão, em direção e com a bênção do Senhor sempre funcionam. Não é interessante isso? Porque ele sabe sempre o que é melhor para nós. O homem faz planos, o homem sempre faz muitos e muitos e muitos planos. E do seu ponto de vista, às vezes, esses projetos têm tudo para dar certo. Os homens são cheios de planos, eles param para meditar e refletir, nossa, vai dar tudo certo, a coisa vai fluir, eu tenho certeza que vai dar certo. Então ele sonha com aquilo, ele imagina aquilo, ele imagina o seu futuro, ele começa até a viver antecipadamente a glória de um futuro, mas que ainda não chegou por causa dos planos que ele elaborou, pensou e está achando que vai dar certo, está feliz, está regozijando que a coisa vai fluir e que a coisa vai acontecer. Mas de repente, no caminhar do processo, dá tudo um giro inesperado e as coisas não acontecem como ele esperava que acontecesse. E como é que ele fica? Frustrado. Muita gente frustrada, porque reelaboraram planos, fizeram planos, se alegraram com planos e jubilaram por causa dos planos, sonharam por causa dos planos, mas alguma coisa aconteceu, algum imprevisto, alguma coisa que não estava na agenda, não estava no projeto, que ninguém pensava que poderia acontecer, aconteceu e os planos não funcionaram, não fluíram. E o que gera em nós? Frustração. Aprenda, portanto, meu irmão, minha irmã, aprenda, meu amigo, e aceite isso, que nem tudo acontece como planejamos. Nem tudo na vida acontece como nós planejamos. E ainda bem, meu irmão, minha irmã, ainda bem que é assim. Porque se fosse todos os planos funcionando como nós imaginássemos, sem saber dos riscos futuros, os perigos, as decepções, as tristezas, os pesares, as confusões que nós poderíamos nos meter no futuro, por achar que os planos eram certos, mas era uma armadilha, só Deus sabe, e não deu certo, amém, louvado seja o nome do Senhor, porque possivelmente, se você ama Deus, é filho de Deus, foi um tremendo livramento que Ele te deu, um tremendo livramento que Ele te deu. Já parou para pensar nisso? Que Deus pode ter livrado você de uma confusão maior na sua vida, porque aquele plano que você traçou, planejou, celebrou, se alegrou, achou que estava tudo certo, de repente deu tudo errado? Ainda bem que é assim, porque possivelmente poderia ser uma coisa que seria o seu fim, a sua tristeza, e geraria doença e tribulação e trevas para a sua vida. Pare para pensar nisso. Então veja bem, os imprevistos nos planos que nós elaboramos, os imprevistos que acontecem em cima sempre de nossos planos, faz com que a gente se reinvente cada vez mais. Nem sempre quando a coisa não flui, é para parar a gente. Às vezes a gente tem a capacidade de reinventar as coisas, criar novas coisas e projetar novas coisas e continuar caminhando com a experiência da nossa primeira situação que não fluiu. Nós caminhamos, nós andamos. E às vezes as coisas, quando os imprevistos acontecem, isso gera em nós a capacidade de nos reinventarmos cada dia mais e mais. Não é tremendo isso? E também uma das outras coisas que às vezes os planos, quando não fluem, trazem para nós, é que nos faz passar por obstáculos da vida e entender que no final dá sempre tudo muito certo. Não fluiu aquela vez, não deu nada certo, mas eu continuei me reinventando, eu continuei pensando em mais outras coisas, não deixei de viver, de continuar de sonhar, de projetar, continuei e acabou dando tudo certo. Aquilo não fluiu
e por não ter fluído aquilo, eu pensei em outra coisa, imaginei outra coisa, aprendi com aquilo e continuei caminhando, e a coisa fluiu e deu certo. Então isso nos ajuda a entender, a nos reinventar e saber que no fim, ou cedo ou mais tarde, em qualquer outro projeto, com a bênção de Deus, a coisa dará certo. Então, entenda, essa é uma dica preciosa. Não fique frustrado quando os planos que você traça, que você sonha, que você verbaliza, que você deseja, não acontecem como você gostaria que acontecesse. Em tudo, Deus sempre tem um propósito. O sábio Salomão, ele não está aqui nesse texto afirmando que a criatura não deve viver sem planos. Não é isso que ele está dizendo. Pois planos é sempre saber para onde ir. Então o salmista quando diz aqui, o sábio quando diz aqui que você deve colocar os seus planos, que muitos são os planos dos homens, mas os propósitos de Deus é que prevalecem, não significa que ele está dizendo que os homens não precisam ter sonhos, não devem ter sonhos, não fazer planos, não planejar, porque quem não tem sonho e não planeja, não chega a lugar nenhum. Planejar é chegar a saber onde quer ir. Não é isso que ele quis dizer. O que o verso e o que o texto bíblico quer nos dizer é sobre a fragilidade dos planos humanos. Como os planos humanos são frágeis. Então, por isso que nós temos que sujeitar os nossos planos nas mãos de Deus, aos cuidados de Deus. Precisamos colocar esses planos, consagrar ao Senhor, porque Ele sabe o fim daquele plano para a nossa vida. Se será benéfico ou não. Se será frutífico ou não. Se será uma bênção ou não. Porque os planos humanos são muito frágeis. Às vezes nós pensamos que esse caminho é certo e é completamente errado. Às vezes pensamos que o caminho e o fim desse plano vai ser felicidade, e às vezes o fim desse plano é infelicidade. Quantos planos que nós já fizemos e nos envolvemos nele, e depois no meio aí do caminhar do processo percebemos, entrei num barco furado. Esse plano aqui realmente furou, não deu certo, a coisa está ruim, vou ter que abandonar essa situação aí para outras coisas. Por quê? Porque são planos que deram errado, isso acontece. Então não se frustre, porque nem todo mundo e em toda circunstância, todos os seus planos chegam ao final como nós gostaríamos que chegasse. Então essa é uma dica, não fica frustrado não, é normal, é normal. Tudo o que nós fazemos, tudo precisa ser depositado nas mãos de Deus. Porque Ele inspirando ou permitindo, Ele está no controle do universo, da vida de cada homem e de cada mulher. Então, se nós temos planos, é bom dedicarmos ao Senhor esses planos, apresentarmos esses planos, porque Ele, inspirando e permitindo que a gente caminhe nesse plano, como Ele é o Senhor dos céus e da terra e todo o universo, a coisa vai fluir. A coisa vai fluir. Porque Ele é Senhor sobre o céu, terra, sobre o homem, mulher, sobre a nossa vida. Então, se Ele inspira, se é a inspiração dEle esse plano, e estamos com a permissão dEle para esse plano, e nós consagramos e Ele realmente nos deu a paz, está nos dirigindo, é sucesso na certa. Fora isso, precisamos aguardar, precisamos esperar. Faça planos, sempre que puder, de acordo com a vontade de Deus. Faça planos sempre de acordo com a vontade de Deus. Consulte a Deus. Sempre quando for elaborar ou executar um plano, consulte a Deus antes. Porque muitos propósitos há no coração do homem, mas o desígnio do Senhor permanecerá. Só a vontade dele permanecerá na sua vida, entenda isso. Então consulte sempre o Senhor, espere no Senhor, o sinal verde do Senhor, para você caminhar e consiga discernir o sinal vermelho. Não faça isso agora. Ou amarelo, espere mais um pouco, qualquer coisa, mas não faça absolutamente nada sem a direção e a bênção de Deus, as bênçãos de Deus. Acontece que às vezes nós fazemos planos, nós temos essa tendência, pensamos muito rapidinho, muito apressadinho, não é verdade? Fazemos nossos planos e projetos e logo queremos colocá-los em prática. Para amanhã, já pensei, hoje acordo o dia seguinte já querendo fazer o que tem que fazer.
mas não consulta o Senhor, não coloca diante do Senhor, não busca conselho, não espera a luz verde para passar e não espera a paz de Deus para ver se esse é o caminho, porque a pressa é muito grande. Eu pensei onde já acordei hoje fazendo, mas não apresentei a Deus, não consagrei a Deus, não esperei a direção de Deus. E muitas vezes, então, nós ignoramos nessa pressa os conselhos e as instruções que podem fazer toda a diferença para nós nesses planos. Os conselhos de pessoas da área, os conselhos da palavra de Deus, os conselhos dos nossos pais, conselhos dos nossos pastores. Esquecemos de conselho de pessoas que poderiam nos ajudar muitíssimo nos planos. A coisa foi tão rápida, eu tenho tanta pressa que eu não consultei ninguém, fui fazendo. Fiz, deu errado. Porque alguma coisa ficou travada, alguma coisa não fluiu. Por quê? Pressa e deixou de buscar conselho, de direção de Deus, a bênção de Deus, e a coisa não fluiu. Mas o homem sábio nos lembra que se nós ouvirmos os conselhos, nós encontraremos sabedoria para executar os planos da nossa vida. A Bíblia diz que na multidão de conselhos não falta sabedoria. Quanto mais você busca conselho, espera e ora, coloca diante de Deus os seus planos, mais você flui. Não tenha pressa, porque quando Deus quiser liberar, Ele libera e a coisa acontece rapidamente. Portanto, é melhor deixar sempre os seus planos amadurecerem um pouco mais à luz do Senhor antes de lançá-los. Vou repetir, é muito importante você não ser muito precipitado. A Bíblia diz que quem precipita, peca. Quem precipita, erra. Então é muito importante quando você tem um plano pessoal, um plano social, um plano profissional, um plano acadêmico, um plano financeiro, qualquer plano que você elabore para o seu dia a dia, semana, mês, ano, sei lá o quê. Todas as vezes que você projetar ou pensar num plano, deixe os seus planos amadurecerem um pouco mais à luz do Senhor, antes de executá-los, antes de lançá-los. Amém? Agora vamos, para encerrar aqui, ver o que a Bíblia diz. O que a Bíblia diz sobre alguns textos da Bíblia sobre planos. Estão prontos? Vamos lá para o primeiro texto. O que a Bíblia diz sobre fazer planos? A Bíblia diz, nós já lemos, mas vou repetir, Provérbios 16:3 está escrito: consagre ao Senhor tudo o que você faz e os seus planos serão bem-sucedidos. Quando consagramos os nossos planos a Deus, esperamos a bênção de Deus e Ele nos dá o sinal, então tudo flui maravilhosamente bem. Consagre os seus planos a Deus. Segundo texto, Provérbios 15:22 diz: os planos fracassam por falta de conselho, mas são bem-aventurados quando há muitos conselheiros. Está vendo sobre conselho? Olha aí, vou repetir. Os planos fracassam por falta de conselhos. Então, se você tem algum plano, busque conselhos. Conselho de pessoas experientes na área, pessoas que podem ser luz para os seus planos, benefício para os seus planos, porque os planos fracassam quando não há conselhos, mas são bem-aventurados, felizes os projetos e os planos quando há muitos conselheiros. Seus pais, seus líderes, seus professores, seus pastores, ou os profissionais na área, em qualquer coisa que você for fazer, busca conselho, meu amigo, porque então seus planos fluirão. Outro texto sobre planos é em Provérbios 21:5, está escrito assim: os planos bem elaborados levam à fartura, mas o apressado sempre acaba na miséria. Meu Deus, como a Bíblia realmente é um manual mesmo. Se alguma coisa está errada na sua vida, meu amigo, minha amiga, meu irmão, você não está seguindo o manual, porque o manual tem dicas para todas as áreas da sua vida. Viu esse texto que ele diz? Olha o que o texto diz: os planos bem elaborados. Planos têm que ser bem elaborados. Por isso que precisa de conselhos. Precisa tempo, amadurecer. Pode ser muito rápido, porque senão você, na ansiedade, na sua soberba, na sua altivez,
né? Do seu orgulho, você acha que pode dar tudo certo do seu jeito, da sua hora, da sua maneira, e não busca ninguém, não fala com ninguém, ou não dá ouvido a ninguém, a coisa não dá certo, aí você fica frustrado. O texto diz que os planos bem elaborados, com tempo, com tudo, vendo os prós e os contras do plano, do projeto, eles levam à fartura. Vai ser próspero, você vai prosperar nos seus planos. Mas o apressado sempre acaba na miséria, sempre dá errado. Plano com muita correria, muita agitação, sem muito conselho, sem muita reflexão, tende a sempre dar muito errado. É o que a Bíblia diz, meu amigo. Entendeu? Agora veja, Salmo 40, verso 5 está escrito assim: Senhor meu Deus, olha que coisa tremenda. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito. Não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Eu queria proclamá-los e anunciá-los, mas são por demais numerosos. Olha só, olha como os planos de Deus são para nós. É melhor ficar com os planos de Deus, meu amigo. Senhor meu Deus, quantas maravilhas tem feito, não se pode relatar os planos que preparastes para nós. Deus tem muitos planos maravilhosos preparados para cada um de nós. Planos maravilhosos, são muitos, não dá nem para contar. O texto diz que ele gostaria de contar, proclamar e anunciar esses planos maravilhosos que Deus tinha para a vida de cada um de nós. Mas não podia, porque são demais numerosos. Os planos de Deus são por demais numerosos, de bênçãos para a sua vida, sua família, sua vida pessoal, profissional, acadêmica, financeira. As bênçãos de Deus são muitas. Os planos de Deus são muitos para você, que não dá para contar. Por isso que é bom sempre colocar os seus planos aos cuidados de Deus, para ver se flui ou se estão de acordo com os planos dele para você. Jeremias, livro do profeta Jeremias, capítulo 29, 11 está escrito: Porque sou eu, Deus está dizendo ao povo, porque sou eu que conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor. Planos de fazê-los prosperar e não de causar danos. Planos de dar a vocês esperança e um futuro. Olha que coisa extraordinária, gente. Nós não sabemos muitas coisas de plano, mas Deus sabe tudo de planos. O texto diz, Deus está chamando para si, porque eu é que conheço os planos que eu tenho para vocês. Então, antes dos seus planos, busquemos os planos de Deus, para ver se bate com os nossos bate com o dele, enfim, porque os deles sempre são melhores, mais produtivos, mais abençoados, mais felizes, mais significativos, os deles sempre são melhores. Mas a gente às vezes esquece e acha que os nossos são os melhores. O texto diz, porque eu conheço os planos que tenho para vocês, diz o Senhor, planos de fazê-los prosperar e de não causar dano, não vai ter prejuízo, não vai ter nada errado, não vai dar nada de confusão, não vai dar frustração. O texto diz aqui, e não de causar danos, planos de dar a vocês esperança e um futuro. Um futuro. O plano de Deus sempre dá para nós um bom e abençoado futuro. Portanto, entre os meus e os planos de Deus, sempre os deles serão melhores que os meus. Por isso que eu preciso consagrar os meus a ele. Para ver se os meus batem com o dele, porque às vezes o meu está na contramão, os meus estão equivocados, os meus estão profundamente frágil, debilitado, inseguro, e entende errado, e não vai dar certo. Então, se eu coloco e espero, ele me ajuda a consertar, ajustar, ou me dá um outro que flui, porque o dele sempre faz fluir. Tremendo isso, não é mesmo? É o Deus que nós cremos. No livro de Jó, capítulo 42, 2 diz assim, sei que podes fazer todas as coisas e nenhum dos teus planos pode ser frustrados. Quando você busca os planos de Deus para a sua vida e entende esses planos de Deus e compreende e vai em direção dele, nada pode frustrar você. Nada vai atrapalhar você.
Nada vai impedir você, porque os planos de Deus para nós e para a nossa vida não podem ser frustrados. É o que Jó diz, sei que podes fazer todas as coisas. E nenhum dos teus planos pode ser frustrado. Que coisa tremenda isso. Esse é o nosso Deus. Outro texto, já indo aqui para o final quase, Salmo de número 33, 10 e 11, está escrito assim: O Senhor Deus, desfaz os planos das nações, ele desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Aí, tá vendo? Deus, olha que coisa tremenda. O Senhor desfaz os planos das nações e frustra os propósitos dos povos. Os planos que as nações fazem, os projetos que os povos querem para si, que não tem a bênção de Deus, a direção de Deus, a justiça de Deus, a verdade de Deus, a graça de Deus, o amor de Deus, a bondade de Deus, seus planos, Deus os frustra todos os planos das nações e dos povos, mas os dele, o de Deus, porque são planos bons, planos de paz, de alegria, de prosperidade, que não traz dano, planos realmente significativos e que alegram o coração da gente. Esses planos, mas os planos do Senhor permanecem para sempre, os propósitos do seu coração por todas as gerações. Bendito seja o nome do Senhor. Os planos do Senhor nunca podem ser frustrados sobre a nossa vida. Salmo capítulo 10, verso 4 está escrito: Em sua presunção, o ímpio não busca. Em sua presunção, o ímpio não o busca, e não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Olha aqui, quando o homem é presunçoso, quando o homem é orgulhoso, altivo, soberbo, arrogante, ele se acha o gênio de toda a situação, em seus planos, seus projetos, então ele não busca Deus. Ele é o bambambam, ele é o fera nas coisas que ele projeta. O texto diz aqui, Provérbios 10, 4, em sua presunção o ímpio não o busca, e não há lugar para Deus em nenhum dos seus planos. Não busca Deus, não quer saber a vontade de Deus, não quer saber o que a palavra de Deus diz, não quer saber nada. O ímpio é assim. Mas nós não somos ímpios. Nós somos servos de Deus, filhos de Deus, cristãos. Por isso podemos contar com Deus. Deus vai nos dar graça, ou vai nos abençoar nos planos que temos, ou vai aperfeiçoar os nossos planos com conselhos, ou vai dizer não, existe desse plano e vai para outro plano, mas ele sempre nos dá direção. Mas o ímpio não quer saber, não busca Deus, não fala com Deus, e não tem lugar para Deus, para nenhum dos seus planos. Mas nós precisamos colocar Deus sempre em todos os nossos planos. Priorizar Deus em todos os nossos planos. Amém, queridos? O Provérbios 20, verso 18 está escrito: os conselhos são importantes para quem quer fazer planos. E quem sai à guerra precisa de orientação. Precisamos de conselhos. E quem sai à guerra? Eu vou sair a uma guerra profissional, eu tenho um projeto de ser um comerciante, eu vou para uma guerra com outros comerciantes, eu tenho uma guerra de ter um plano de ser um empresário, eu vou entrar num campo de guerra contra os empresários, eu tenho um plano de ser sei lá o quê. Então sempre vai haver uma guerra e tem que ser planejado. Então, os conselhos são muito interessantes, os conselhos são importantes para quem quiser fazer planos. Porque quem sai à guerra, quem sai à luta, quem sai à batalha precisa de orientação. Quando você planejou alguns planos, você fez alguns planos e deu errado, você consultou a pessoa certa? Colocou diante de Deus, consagrou a Deus, esperou a vontade de Deus? Procurou ouvir seu pai, sua mãe, seu pastor, seu professor, seu mestre, seu patrão, sei lá quem? Procurou ouvir gente especialista na área? Não, você achou que não deu certo. Pois é. E agora, um texto lindo, e eu termino aqui, que eu achei muito interessante, por isso que eu coloquei aqui,
que fala lá em Gênesis capítulo 50, verso 20. Está escrito assim: vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Olha que coisa. Vocês planejaram o mal contra mim. Vocês levantaram um plano mal contra mim. Vocês se ajuntaram para elaborar um plano de maldade contra mim. Mas o texto diz, mas Deus o tornou em bem. Olha que coisa tremenda. Então, irmão, se você crê, quem quer que faça um plano para derrubar você, um plano para frustrar você, um plano para derrotar você, se você é temente a Deus, fiel a Ele, o Deus vai transformar esses planos maus que projetaram para você em bem na sua vida. Porque Deus transforma maldições em bênçãos. Olha que coisa tremenda. Então não tem, se tiver alguém planejando contra você no seu bairro, no seu prédio, no seu condomínio, no seu trabalho, um colega de escola, quem quer que seja, estiver fazendo qualquer planejamento de coisa ruim contra a sua vida, e você tem Deus no seu coração, Deus vai transformar essa coisa má que essas pessoas estão tentando planejar contra você em coisas boas para você. O texto diz, vocês planejaram o mal contra mim, mas Deus o tornou em bem, para que hoje fosse preservada a vida de muitos. Deus vai transformar um plano ruim contra você num plano bem para você, que vai salvar muitas e muitas vidas. Amém? Então fica aí a dica de hoje. Realmente, então, a dica de hoje é: fuja das frustrações de planos que não deram certo. Aceite os planos de Deus perfeitos para a sua vida e seja feliz. Amém? Que Deus abençoe você, que você possa ter realmente aprendido algo hoje. Continue reinventando e firme aí com seus planos, colocando diante de Deus, que eles vão fluir no Senhor. Amém? Deus abençoe você, fique em paz, amamos você. Até a próxima quinta-feira, se Deus assim permitir. Quantas vezes tentei por mim mesmo fazer o que achava que era o melhor. Não buscava conhecer os teus planos pra mim. Pelo mundo andei sempre só. E tudo que sonhei e tentei fazer sozinha eu não consegui. Imensamente maiores são teus planos pra mim. Por isso quero de ti depender, meu Senhor. Troco a cada dia os meus sonhos pelos sonhos de Deus, que são de alegria e prosperidade, completa paz ao lado teu. E tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei. E dos meus sonhos por fim eu desisti, quando teus planos compreendi. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. Os teus sonhos, Senhor, são maiores que os meus, não os posso nem comparar. Uma vida feliz são teus planos pra mim. Como pude de ti duvidar? Sei o quanto me amas e quer fazer meu mundo muito melhor. E por isso hoje vem os meus sonhos, ó Pai.
de ti, meu Senhor. Troco a cada dia os meus sonhos pelos sonhos de Deus, que são de alegria e prosperidade, completa paz ao lado teu. E tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei. E dos meus sonhos por fim eu desisti, quando teus planos compreendi. Hoje meu sonho, Senhor, meu maior sonho é que sonhes por mim. E tua voz eu pude ouvir, Senhor, quando a minha eu calei. E dos meus sonhos